Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer um pouquinho da carreira da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Muito prazer, eu sou a Ana Luísa Fontinelli, jornalista aqui do Estratégia, e quem vai tirar as nossas dúvidas a respeito da profissão é o aspirante a oficial da Polícia Militar de Sergipe, Teófanes Augusto Lins da Silva. Então, Teófanes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço o convite. Em nome da Polícia Militar, eu agradeço por expor aqui a todos que estão estudando para o concurso público da PM como é que funciona a carreira da Polícia Militar, os atrativos para virem até aqui fazer esse concurso e todos os detalhes a respeito da carreira. Bom, a gente já vai querer saber todos os detalhes, então, da carreira, mas para a gente iniciar, já conta um pouquinho da sua trajetória até chegar a aspirante oficial da Polícia Militar de Sergipe, por favor. Muito bem. Eu comecei como policial militar no estado de Alagoas, fui aprovado para soldado no concurso de 2017, que teve o início do curso de formação em 2018. Inclusive, muitos dos meus materiais de estudo foi de própria estratégia, ele me ajudou demais nessa minha trajetória de concurso público. E lá, em Alagoas, formado soldado, eu senti que poderia chegar ao oficial. Me surgiu esse sonho de chegar ao oficialato, e a partir daí eu comecei a traçar no país como um todo aqueles concursos que mais combinavam com o meu perfil enquanto concurseiro e também perfil financeiro. São importantes a gente ter esses dois aí em conjunto. A partir daí, desse mapeamento, fui para Minas Gerais, em vários outros concursos, fui para Minas Gerais, fiz o CFO de Minas Gerais, consegui aprovação lá em 22º lugar geral no CFO de Minas Gerais. Enquanto isso, estava aqui aprovado já no curso de formação de oficiais da PMSE, que fiz as provas, inclusive, quando eu ainda era aluno de soldado em Alagoas. Então, foi um período bastante complicado para mim, porque quem conhece um pouco da vida na caserna, de formação policial militar, sabe que já é bastante apertado, e eu tive que dividir isso com o CFO de Sergipe. E, além disso, quando estava aí nesses trâmites, fiz o concurso público para analista judiciário do TJBA, e passei também no TJBA, e fiz o CFO um ano depois, CFO 2021, da própria Polícia Militar de Alagoas, que também foi aprovado dentro das vagas em 47º. A partir daí eu estava com essas cartas na manga, né? Não sabia bem o que poderia acontecer, e para minha surpresa, Sergipe chamou, uma alegria enorme. Sempre tive o sonho de vir para cá, eu olhava para Sergipe com bastante felicidade por tudo que eu já conhecia de Sergipe, da história de Sergipe, enfim. E quando eu vim para cá, para o CFO de Sergipe, estava começando o curso de formação, aquela parte um pouco mais puxada do curso de formação, foi quando eu recebi as duas outras convocações. Havia sido convocado para o CFO de Alagoas, cujo curso de formação já estava para iniciar, eu tinha um pouco mais de 2 semanas para decidir se voltava para minha terra natal, e também fui convocado para analista judiciário do TJBA. Então foi uma decisão bastante difícil, tive que colocar no papel prós e contras, analisar, conversar com a minha família, e aí decidi continuar aqui. Abrir mão de analista do TJBA, PMMG também não tive, por conta de que eu sou nordestino, sou de Alagoas, não quis ir para lá, e também não quis voltar para o CFO de Alagoas, permaneci aqui em Sergipe. Mais ou menos é essa minha trajetória aí. Legal, então decidiu, foi por escolha mesmo ficar aí na Isso. Polícia Militar de Sergipe, né? O que que te atraiu, assim, foi o ponto principal, então, nessa sua listinha que você citou? Vamos lá. Quando a gente vai decidir um caminho como esse, primeiro, quero fazer concurso público fora do meu estado. Você já tem que estar muito bem consciente de que vai haver esse afastamento da sua família. Então, se isso você já está muito tranquilo com relação a isso, você sabe que vai para outro estado, vai conquistar aquele cargo que você quer, mas vai ter essa natural distância da família, já fica mais fácil a decisão. A partir daí, a gente passa para decisões mais, vamos dizer assim, não emocionais, mas racionais. E aí envolve salário, tempo de formação, progressão na carreira, a forma como o trabalho se desenvolve e o próprio Estado. Então, foi muito isso que pesou, foi um conjunto de fatores. Quando eu olho para o CFO de Alagoas, é um CFO de 3 anos, muito técnico, muito bom, com muita tradição, mas são 3 anos. Aqui é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses nessa faixa, então já é uma diferença bastante grande. Além disso, quando a gente olha para as promoções, que para as carreiras militares, a gente tem que ter bastante atenção como é que vai ocorrer as promoções ao longo da carreira. Naquele momento,
estava mais atrativo aqui, Sergipe, e também questões salariais aqui estava mais atrativo. Então, tudo isso me fez ficar aqui em Sergipe. Muito bacana isso do curso de formação que você citou, então aí o tempo é reduzido. Conta um pouquinho do curso de formação que você participou, como que é a duração. O curso de formação de oficiais, ele vai depender a sua metodologia conforme a escolaridade exigida no concurso público. Quando a gente tem um curso de formação de oficiais, que hoje é chamado de oficiais QOEM, oficiais do quadro de oficiais do Estado-Maior, tá? Nós temos um curso um pouco mais longo quando é nível médio. Por quê? Porque dentro desse curso de formação, nós iremos ter algumas matérias jurídicas, direito constitucional, direito administrativo, direito penal. Então, por isso que o curso fica mais longo. Quando a gente já está tratando aí de um curso de formação de oficiais, que o próprio concurso já exige nível superior em direito, isso já faz com que no próprio CFO, no curso de formação, já sejam cortadas essas matérias jurídicas. E aí, consequentemente, o curso fica menor. Tá? Mas aí na Polícia Militar de Sergipe, então, é exigida a formação em direito? Sim, sim. O Estatuto da Polícia Militar de Sergipe já veio exigindo essa formação em direito desde o concurso que eu fiz em 2018. Esse próximo concurso, o governador do estado já confirmou que será superior em direito. Havia uma dúvida aí a respeito da nova legislação federal, né, que unificou essas carreiras a nível Brasil, porque havia a possibilidade, sim, de mudanças, mas o governador já ratificou que será novamente superior em direito. E o salário, a remuneração que você ganha durante o curso de formação é a mesma depois de formado? Não, não. Ó, durante o CFO, o cadete, que é o aluno de oficial, tá? O cadete ele irá receber 50% do subsídio do aspirante, tá? Então, 50%. O que seria hoje, assim, na prática, esses 50%? A gente está falando aí de um salário bruto, tá? De aproximadamente R$ 11.000, R$ 11.000 e alguma coisa para aspirante, e o cadete receberá na faixa de 5.000 e algumas centenas aí. Seria nessa faixa, 5.200, 5.300. Lembrando, é o bruto, tá? Tá, e falando ainda sobre o curso de formação, quantas matérias por dia que vocês estudam? Como que é esse curso na prática? Vamos lá. Curso de formação militar realmente só vai saber todos os detalhes quem viver. Quem vive o curso de formação militar é que vai saber vivenciar na pele, na prática, a mudança profunda, positiva que acontece na sua vida antes do curso de formação e após o curso de formação. Contudo, o que eu posso adiantar para você é o seguinte: lá iremos ter diversas matérias, ora ligadas nitidamente a carreiras policiais, ora algumas jurídicas, tá? Mesmo que a gente tenha formação em direito, algumas matérias jurídicas são necessárias por conta do nosso trabalho como oficial. Exemplo, inquérito policial militar. Nós temos uma matéria específica sobre isso. Nós temos uma matéria chamada Direito Penal Militar. Por quê? Porque o oficial vai lidar com direito penal militar todos os dias, tá? Então, além disso, nós temos matérias policiais, como eu disse, técnica policial militar, abordagem, tiro policial, armamento, munição e tiro. Então, nós temos diversas e essas matérias, elas vão acontecendo ao longo do curso, tá? Cada uma delas tem quantidade de horas-aulas. Então, bateu essas horas-aulas, inicia outra matéria. Às vezes, durante todo o dia, né, que o curso é de manhã e de tarde, nós vamos ter aí 3 ou 4 disciplinas diferentes e às vezes iremos ter só duas. Depende bem de como está funcionando o andamento do CFO. E varia também, então, como você citou, né? Matérias mais teóricas e outras mais práticas. Isso é Isso. interessante também. Você já aprende tudo nesse curso. Então, depois que você se forma, como que é na prática a sua atividade, o dia a dia? Quais as atribuições de um oficial? Ó, quando a gente se forma, termina todo o CFO, os cadetes são declarados aspirantes a oficial. E esse aspirantado, no mundo militar, é considerado, entre aspas, o nosso estágio probatório. Então, em Sergipe, esse estágio probatório é de 6 meses, tá? E geralmente no país como um todo é esse o prazo, tá? Então, por exemplo, me formei em fevereiro como aspirante, serei aspirante até agosto, quando irei alçar o primeiro posto do oficialato, que é o posto de segundo tenente. E o trabalho? O trabalho do oficial é trabalho de gestão e de comandamento. Então, vai depender muito da unidade em que você esteja lotado. Se você vai ser aquele oficial mais ligado à gestão, ou à gestão de recursos administrativas, ou se você vai ser aquele oficial de gestão mais de pessoas. Então, depende muito do local. Vou te dar um exemplo.
O tenente, ele pode ser comandante de um pelotão. Então, ele vai gerir aquele pelotão sob a responsabilidade dele. Faltas, vai ter que tirar as pré-eleções de serviço, gerenciar. Quando estiver na rua, 2, 3 guarnições, a responsabilidade pelo comando dessas guarnições será do oficial. Então, é aquele oficial mais operacional. Quando a gente tem um oficial que é mais gestor, exemplo, ele vai ser o P3 da unidade. Que é o P3 da unidade? É aquele oficial que vai ficar responsável pelas instruções, basicamente, tá? Então, ele vai organizar as instruções dentro daquele pelotão, dentro daquele batalhão. Então, depende muito de como você for se encaixar dentro das unidades militares. Interessante. E como que ocorre a lotação desses aprovados, então? O que que define para onde cada um vai? Perfeito. Ao longo de todo o curso de formação de oficiais, os cadetes são observados por todos, tá? Então, dentro dessas observações, verifica-se as afinidades. Então, às vezes, você vai verificar um determinado cadete, tá, que ele é muito bom da parte administrativa, ele manda muito bem nisso. Então, a tendência é que ele vá migrar para esse lado dentro da corporação. Já outros, eles são muito mais operacionais, eles se destacam na parte de armamento, munição e tiro, de abordagem, de comandamento de guarnições. Então, a tendência é que esse cadete, quando formado, seja direcionado para unidades especializadas. Então, quem decide isso no final das contas? O comandante-geral da instituição. Quando o curso está para terminar, ele se reúne, tá? Todos os cadetes fazem duas opções, primeira e segunda opção, de onde pretende ser lotado. Contudo, nem sempre tem como haver essa lotação específica onde o cadete pediu, por questões de gestão administrativa. Então, o comandante-geral avalia essas opções e verifica se consegue abraçar, ou seja, se a necessidade da corporação está realmente bem igualitária com as necessidades daqueles cadetes. Sendo assim, não tem problema, geralmente ele consegue caminhar. Caso contrário, há alguns ajustes. Legal. E é possível trocar de lugar depois de um tempo? Sim, aqui no mundo militar se chama permutar. Sim, é possível, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu estou em Aracaju, no BPTran. Tem um tenente que está em Itabaiana. Ele deseja vir para cá, eu desejo ir para lá. Já tem o primeiro passo, que é a vontade de ambos. Depois disso, tem que ter a vontade dos nossos comandantes imediatos. E aí vai subir na cadeia hierárquica e faz essa permuta, tá? Então, há possibilidade, sim, seguindo os trâmites administrativos. Legal. Falando em cadeia hierárquica, o que que é preciso para ser promovido? Muito boa pergunta. No mundo militar, diferentemente das carreiras civis, que basta praticamente bater um determinado tempo para essa pessoa ser promovida de classe, no mundo militar há várias formas de haver essa promoção. Pode haver a promoção por tempo? Pode, tá? No meu caso, por exemplo, bati 6 meses e irei ser promovido a segundo tenente. Não tem mais nenhuma outra exigência de antiguidade, por exemplo, nesse caso. Contudo, em determinada época da carreira, as promoções elas serão por antiguidade, que é isso que eu falei a respeito do tempo, etc., mas também poderão ocorrer por merecimento. Então, aqueles oficiais que mais se destacam são escolhidos pelo governador do estado para serem promovidos. Então, às vezes acontece que um oficial que ele é mais recruta, ou seja, que ele entrou na corporação antes de outro que está lá há mais tempo, ele vai ser promovido mais rápido por questões de merecimento. Então, essas nuances acontecem no mundo militar. Legal. E falando então de remuneração, a gente já tocou nesse ponto, o que que vocês têm de benefícios aí e também de acréscimos quando ocorre essa promoção? Cada promoção, obviamente, você vai receber o subsídio daquele novo posto ou graduação. Isso já é o primeiro ponto. Depois disso, a gente tem que avaliar o cargo que você está. A depender de alguns requisitos e de alguns locais específicos, existem funções comissionadas de comandamento. Então, há alguns locais que existe isso, tá, dessas comissões. Além disso, a depender de como for sua escala. Por exemplo, lembra que eu falei do oficial que é mais operacional, que vai para a rua, que está ali com a sua tropa, pronto. Esse oficial, geralmente, ele vai tirar serviço de 24 horas. Então, vai ser acrescido a verba de alimentação correspondente a essas horas. Então, isso daí já é outro acréscimo, a depender da quantidade de serviços que ele for tirar. Além disso, aqui no estado de Sergipe, nós temos a chamada IFV. O que seria essa IFV? Indenização por flexibilização voluntária. Essa IFV, o valor dela vai depender do posto de graduação que você está. E são serviços voluntários, como o próprio nome diz, no seu dia de folga, tá?
e de até 8 horas. Esses serviços, eles irão variar conforme a necessidade da corporação. Pode ser em uma determinada festa, em um show que vai acontecer, uma manifestação, a depender desses eventos extraordinários. E aí, por exemplo, um tenente, ele recebe de IFV o valor de R$ 350, tá, de extra. E o oficial superior, que é o major, o tenente-coronel e o coronel, receberá R$ 600. Então, um tenente, se ele tirar os 10 serviços extras, ele terá crescido na sua remuneração o total de R$ 3.500, certo? Se ele tirar essas 10. E sem nenhum desconto de imposto de renda, por quê? Porque esse valor é indenizatório. Então, por isso que não incide imposto de renda também. Legal. E qual que é a frequência que vocês têm essas atividades extras aí? Olha, no Nordeste, principalmente no Nordeste, o índice maior de IFV é justamente no mês que a gente está agora, mês de junho. Por quê? São João. Então, nós temos diversas festas de São João e a corporação ela toma bastante cuidado com essas festas para que elas continuem sendo seguras. Então, para isso, o reforço no policiamento ele é gigantesco, tá? E geralmente é nesse período que se concentra o maior número de IFVs, que os policiais conseguem praticamente tirar todos eles as suas 10, que são a quantidade máxima. Ah, interessante. Imagino que no carnaval também deva ter Também, bastante. carnaval também. Carnaval, São João, final de ano. Então, essas três datas são as datas mais latentes de IFV. Legal. E você citou, então, alguns tipos de escala. Quais são todas as possíveis? Tem plantão, expediente? Como eu disse, depende muito de como esse oficial irá trabalhar, qual o tipo de função que ele esteja. Se ele estiver na função de supervisor, de oficial de operações, que é aquele que vai trabalhar diretamente na rua, como eu havia falado, a escala dele será de 1 para 3, ou seja, na maioria dos batalhões, tá? 1 para 3. Então ele vai trabalhar um dia, 24 horas, e folga 3 dias, tá? Se, porventura, ele estiver acumulando alguma outra função, então vai haver aí o desconto dessas horas por conta do limite da carga horária. Então, ele não vai necessariamente tirar todos esses serviços operacionais. Se ele for um oficial mais gestor, ou seja, aquele oficial que vai ficar de P3, por exemplo, como eu disse, a parte de instrução, ele vai trabalhar em horários administrativos, tá? Então, será uns dias úteis, 6 horas por dia. Então, por isso que eu disse, depende muito da escala, tá? E se ele for aquele oficial já no último posto, tá? Nos últimos postos, que ele ficará como comandante da unidade, então toda a responsabilidade daquela unidade recai nesses oficiais, aí ele não terá uma escala bem fixa. Por quê? Porque ele necessariamente vai estar praticamente sempre ativo ali para as necessidades do batalhão. Bom, você citou que então tem diferentes perfis, né? Algumas características vão definir para onde esse aprovado vai. Se de repente ele é mais administrativo, mais operacional, mas tem alguma característica que você vê em comum em todos esses policiais militares para que a pessoa que está estudando, então, se identifique? Para quem está estudando, se identificar com a carreira militar é muito fácil. Se ele já se considera uma pessoa organizada, disciplinada, se ele já é aquela pessoa disciplinada com seu horário de estudo, se ele já tem aquele quadro de horário de estudo, consegue seguir aquele quadro de horário para poder bater todas as etapas. Se diante de algum problema, ele ao invés de arrumar desculpas, ele arruma soluções e as coloca em prática, eu já diria que ele está muito no caminho andado para os militares. Os militares são conhecidos, e essa é uma característica em comum, por sua proatividade e pela sua capacidade de soluções de problemas, de forma rápida. Nós somos treinados para isso. Então, se você que está estudando aí já tem esse perfil, já consegue estudar todas as horas que você coloca no seu calendário, já considere que você está no caminho certo. E mais, se você, quando está na rua, verifica uma viatura policial, verifica um oficial à frente, verifica um soldado, um cabo, e você se imagina naquele local, você se arrepia vendo uma viatura policial, você já está mais ainda do que o caminho certo, tá? O serviço policial não é para todos, precisa sim do perfil, tá? Mas, se você preencheu esses dois, pode fazer o concurso, que eu tenho uma certeza que você não vai se arrepender. Como eu disse, eu abri mão de outros cargos bons também, analista do judiciário, do TJ, etc., para estar aqui. E isso foi muito pelo meu sonho de ser oficial da Polícia Militar, pelo amor que eu tenho à Polícia Militar de Sergipe, pelo amor que eu tenho à Polícia Militar como um todo. E eu garanto aos senhores que se vocês brilham seus olhos, visualizarem viaturas policiais,
pode ter a certeza que esse mesmo amor que eu sinto pela Polícia Militar, você vai sentir, você não vai se arrepender em vir para cá e compor uma instituição quase bicentenária como a Polícia Militar do Estado de Sergipe. Muito bacana. Tenho certeza que essas suas palavras aí vão incentivar muita gente que está assistindo. E eu quero, inclusive, saber se teve alguma situação nessa sua trajetória aí na PM de Sergipe que te marcou, que você poderia compartilhar com a gente. Com certeza. Tem uma história. é, eu passei, para ser oficial, eu passei por muitas coisas. Muitas coisas. Eu tenho uma pequena cirurgia no meu ombro, tá? Que foi decorrente, inclusive, de uma instrução policial que não me limitou em nada, em absolutamente nada. Tanto é que eu continuei trabalhando na Polícia Militar, sempre tranquilo, tá? E o que foi que aconteceu? Em 2 concursos que eu fiz, estudei muito para ser oficial, sempre sonhei ser oficial da polícia, não queria outro cargo, tá? E noites perdidas, materiais adquiridos que não são baratos, de fato não são baratos, mas tem muita qualidade, tá? E depois de tudo isso, consegui conquistar a minha vaga, porque eu não digo que eu ganhei uma vaga, eu conquistei, porque eu lutei, estudei e garanti isso com o meu suor. E nesse meu tempo, o Supremo Tribunal Federal, ele recentemente, inclusive, decidiu que situações como essa, apenas de cirurgias, não pode haver a eliminação do candidato automaticamente, praticamente de forma automática. Tem que ser analisada tecnicamente. Então, se no edital está dizendo sim incapacitantes, você tem que justificar que aquele caso concreto daquele candidato, aquilo é incapacitante, tá? Então, não pode decisões genéricas. Então, o STF fez isso, tá? Exigiu o mínimo. Só que a Polícia Militar do Estado de Sergipe, ela já estava preparada para isso. Então, por isso que eu tenho um amor profundo pela PMSE. Quando eu vim aqui para os exames médicos, eu confesso que eu estava muito nervoso, com medo, porque com medo de acontecer a mesma situação. E aí levei todos os meus exames e tudo mais, dessa cirurgia, para comprovar que estava tudo certo, que eu estava na ativa na Polícia Militar de Alagoas, exames da Junta Médica de Alagoas me recomendando, tudo certinho. E aí, quando eu fui para os exames médicos, agarrado ainda no edital, que também tem essa mesma previsão, o médico da PMSE foi totalmente profissional comigo. De uma forma que me enche os olhos de lágrimas quando eu lembro disso. Foi muito emocionante para mim quando eu cheguei para ele e ele me disse assim: Você tem uma cirurgia. Aí eu disse: tenho uma cirurgia sim. Naquele momento eu já pensei que eu ia perder. Naquele momento eu disse: Porra, perdi. Vou voltar para Alagoas. Aí ele disse: Tá certo, tira a camisa, vamos avaliar. E aí me avaliou, era um ortopedista, avaliou tecnicamente a minha cirurgia, fez muitos testes comigo de força, de mobilidade, tudo que um médico deveria fazer. E leu todos os meus exames. Leu todos os meus exames, olhou, foi uma consulta bem demorada, porque ele olhou cada detalhe. E no final ele chegou para mim e disse: Bom CFO, você está aprovado. Naquele momento ali eu pensei que não acreditei no que estava acontecendo, na verdade, não acreditei. Até disse aí, doutor, mas leia meus relatórios, doutor. Ele disse: Não, para que isso? Eu já li, eu estou dizendo bom CFO. Porque na minha cabeça, naquela hora, eu não estava raciocinando bem. E aí ele disse: Bom CFO. Quando eu saí da casa, da sala, eu me derramei. Ali eu não conseguia mais me segurar, porque eu tinha visto tudo que eu tinha feito para chegar aqui, todos os esforços que eu fiz, noites perdidas, festas que eu não fui, amizades até perdidas, porque não são todos que entendem o sacrifício que é estudar para o concurso de polícia militar, o que é estudar para um CFO com afinco, com dedicação. Então, eu vi que naquele momento tudo tinha valido a pena. E que a Polícia Militar do Estado de Sergipe me recebeu de forma técnica, fazendo a aplicação de uma decisão futura, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que exigia o mínimo, que era a análise documental do caso concreto. Então, por todos esses motivos, inclusive foi um dos motivos que quando eu fui convocado para outros estados, eu disse: não, meu lugar é aqui em Sergipe, eu vou continuar aqui. E hoje eu estou aqui. Se você que está em casa pensa em determinada coisa que aconteceu com você, que você é motivo para desistir, é porque não era o seu sonho. Porque se for o seu sonho, você vai até alcançar. Foi tipo aquela dica que você deu para quem tem a vocação de ser militar, né? Exatamente. É a questão de encarar o problema, buscar a solução e seguir em frente. Essa é o que destaca muitos militares positivamente. É emocionante a sua história, Teófanes.
E me fala um pouquinho algumas curiosidades, assim, que as pessoas que não conhecem a profissão costumam te perguntar quando você fala que você é um oficial da Polícia Militar aí do estado. Bom, uma das coisas é diferenciar. A maioria não sabe realmente diferenciar praças de oficiais. E como eu já fui praça também, já fui soldado da Polícia Militar de Alagoas, para mim fica muito fácil fazer essa diferenciação. Quando a gente está tratando de cursos do concurso para praça, o praça ele vai iniciar como soldado, aqui em Sergipe, tá? Porque existem outros estados, como Minas Gerais, que há concurso para sargento, então você já entra como sargento. Então, quando eu entro como praça, eu vou ter que passar de soldado, cabo, sargento, subtenente, até, quem sabe, conseguir chegar ao oficialato administrativo. Então, os praças são policiais abnegados, são policiais que são bastante preparados pela instituição, e eles são chamados de execução, tá? Eles irão executar de fato a segurança pública. Segurança pública deve muito aos praças da Polícia Militar. E os oficiais decorrentes do CFO, tá? Que são os oficiais de comandamento, eles precisam fazer o curso de formação de oficiais, saírem como os aspirantes e seguirem a carreira hierárquica, que todas elas serão de função de comando e gestão, como eu disse a você, é um pouco diferente, tá? E outra pergunta que me fazem sempre é, mas por que você pode trabalhar no hospital? Porque eu vejo lá que tem alguns tenentes que estão lá, capitães, e não é bem assim. O quadro de oficiais são diversos, tá? Nós temos oficiais de capelania, nós temos oficiais de saúde, oficiais do Estado-Maior, que é o meu caso. Então, cada um com sua função, tá? O oficial de saúde, por exemplo, inclusive vai ter concurso público para cá, ele vai ser ligado diretamente ao hospital da Polícia Militar. Então, ele vai trabalhar nas funções hospitalares de fato, tá? Sejam elas médicos veterinários, no caso aí do quadro que existe de médico veterinário, odontólogos, médicos. Então, o curso é outro. Quem ingressa no QoS, que é o quadro de oficiais de saúde, ele não vai passar por um CFO de 1 ano e tanto. Ele vai passar por um estágio de adaptação ao oficialato, que é um estágio pequeno, 2, 3 meses, só para realmente ele entender esse mundo militar, saber essas diferenciações que eu acabei de comentar com você, saber os postos e hierarquias, ordem unida, tiro, etc, etc. Mas é algo bastante reduzido, porque ele não vai ser um oficial de gestão. Interessante. Então, inclusive, a formação tem que ser outra, né? Aí, no caso, não é exigida a formação em direito, e sim na área específica que esse candidato vai atuar. E tem mais alguma outra curiosidade que você sempre Sim, responde? sim, tem uma última coisa que eu sempre respondo ligada às especializadas. Muitos alunos meus, inclusive, perguntam assim, professor, mas é, se eu fizer o curso de formação de soldados, eu já posso ir direto para o Getam, por exemplo, que é o grupamento de motos aqui, ou eu posso ir para Caatinga? Calma, muita calma. Você vai ser formado soldado, tá, da Polícia Militar, que é uma formação generalista, e daí, caso você queira, você tem que participar dos cursos de especialização policial disponibilizados pela corporação. Então, por exemplo, o Getam, como eu disse, que é a unidade especializadíssima em motos aqui da PMSE, vai ter até um curso agora dessa especialização. Então, você faz esse curso, depois de formado soldado, concluindo o curso já é um passo para você ir para o Getam. A mesma coisa, Caatinga, CIO e por aí vai. Então, quando você se forma soldado, você é como um clínico geral, vamos dizer assim. E depois disso, você tem que ir se especializando em diversas áreas que a Polícia Militar dispõe. Legal, então tirou muitas dúvidas aqui de quem está assistindo. Se você tiver alguma outra dúvida aí, pode deixar nos comentários também. Não esqueça o seu like nesse vídeo. Mas, Teófanes, para a gente encerrar aqui, então, queria que você deixasse mais alguma mensagem para os candidatos que estão estudando e desejam fazer parte, sonham em fazer parte da corporação. Perfeito. O que eu gostaria de falar agora diretamente para você que está estudando para o concurso da PMSS, soldado oficial. Eu já estive no seu lugar. Eu sei como é estudar para concurso público, o quanto a disciplina ela é importante, mas é muito difícil de a gente mantê-la sempre alta. Para você manter sua disciplina em alta e conseguir bater todas as metas, coloque sempre o seu objetivo à frente. Sempre, sempre, sempre. Seu objetivo é ser policial militar, mas não é apenas isso. É mudar a sua vida financeira, é mudar a vida financeira da sua família, é ter uma estabilidade para que você tenha tranquilidade nos outros ramos da sua vida. Então, o seu objetivo não é especificamente a polícia militar, mas mudança positiva de vida que será proporcionada
pelo concurso da Polícia Militar. E o estado de Sergipe é um estado extremamente acolhedor. A Polícia Militar de Sergipe é uma polícia militar brilhante. Você vindo para cá, fazendo esse concurso, você vai verificar aqui em Sergipe o quanto o Sergipe tem para oferecer de bom para você. Então, continue firme. Sempre que você pensar que está cansado, lembre-se dos seus objetivos, que você vai continuar e vai ser aprovado. Tá dado o recado, então. Muito obrigada, Teófanes. Sua entrevista aqui foi muito esclarecedora e vai motivar muita gente que está estudando, viu? Muito obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço em nome da Polícia Militar do Estado de Sergipe e a gente se colocar à disposição de todos para esclarecer as demais dúvidas que porventura possam surgir. Combinado, nós agradecemos. E para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça novamente o seu like nesse vídeo e o comentário também, se tiver alguma outra dúvida, ou então parabenizando o Teófanes pelo trabalho, tá bom? E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima, tchau, tchau!